conscientização da atrofia muscular espinhal, a AME. A doença ainda não tem cura, mas fisioterapia e orientações médicas ajudam no bem-estar dos pacientes. E, claro, aquele famoso medicamento milionário que, infelizmente, nem todas as crianças conseguem. Sobre esse assunto, a gente chama agora ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, bom dia, né? Você está aí com a mãe do Rafinha, né? A Andréa Mello, que é uma guerreira aí durante a vida do filho, né? Aprendeu muito sobre a AME e hoje ajuda outras crianças, né, Patriota? Pois é, Renata, bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade, justamente nesse mês de agosto, né, que é o mês de conscientização, né, lembra a importância de combater a atrofia muscular espinhal. A gente está com a Andréa Mello, né, que é assistente social, como você lembrou, é mãe do Rafinha, né, que travou uma dura batalha contra a AME, morreu no mês de março de 2022, né? E foi uma luta de todos, inclusive da família e da sociedade em geral, que muita gente se engajou em busca daquele medicamento milionário, o Zolgensma, né? É isso, Andréa. E o Rafinha foi um guerreiro realmente, assim como o André e toda a família, né? André, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Vamos começar primeiro falando da importância desse mês de agosto, né? Que lembra da importância aí de reforçar, conscientizar sobre a atrofia muscular espinhal. Bom dia a todos os ouvintes, Renata, falo todo mundo da Rádio Cidade que sempre nos acolheu. Sim, é importante falar, é uma doença rara, mas os raros existem, nossas crianças sofrem com essa doença. Nossa luta hoje é para que o teste do pezinho ele chegue o quanto antes no SUS e consiga diagnosticar essas doenças antes dos primeiros sintomas, porque a qualidade do resultado do tratamento depende muito disso. Quanto mais cedo se diagnostica, se essas crianças elas recebem o tratamento antes de apresentar os primeiros sintomas, o resultado é imenso, é muito bom. Existem 3 medicações hoje já que combatem essa doença. Uma delas está no SUS, que é o Spinraza, era a medicação que o Rafinha já fazia, uma medicação muito boa que retarda o efeito o avanço da doença, mas não impede que ela avance. De fato, é o Zolgensma, essa medicação com esse valor absurdo. A gente também pede e implora pelos órgãos públicos para que órgãos consigam também pôr um freio nesse mercado farmacêutico que faz isso com nossas vidas, né? Precificar a vida de uma criança. E também a gente luta para que todas as crianças tenham acesso a essas medicações, a que está disponível no SUS, e principalmente o Zolgensma, que é o que mais se aproxima da cura. Crianças que começam o tratamento antes dos sintomas, sim, a gente pode falar em cura. Não é o caso de Rafinha, porque eu já descobri, infelizmente, não havia o teste do pezinho no SUS, eu não tinha muito conhecimento, então Rafinha a gente já diagnosticou bem depois dos sintomas, então os resultados já não era como de uma criança que começa antes. Então a gente luta pelo teste do pezinho, por todos os tratamentos, o Zolgensma no SUS, que é esse tratamento mais caro, e é uma luta que segue. A gente convida as pessoas a seguirem esses políticos, alguns deputados têm projetos de lei tramitando lá na Câmara para essa inclusão, então é uma luta de todos, né? Meus filhos, eles carregam esse gene, então no futuro, antes delas, por exemplo, deles terem filhos, eles têm que fazer testes, saber se essas crianças podem nascer com doenças, então é uma luta que é de todos, é uma doença que traz muito sofrimento e que precisa realmente desse engajamento da sociedade, exigindo que esses direitos que sejam garantidos para essas crianças. É importante também, né, André, a sensibilização, como você até citou aí, do poder público e da sociedade em geral com relação à doença, né, a AME, né? Exato, a AME é uma doença muito grave, ela é cruel, assim, eu sempre digo que perder um filho é uma dor muito grande, mas você vê seu filho sofrer, não tem nada que se compare a isso. E eu vi muito dessas cenas, eu convivo com mãe que vive com essas situações, por isso que a gente luta tanto. E existe muito, ainda alguns meses atrás, uma revista muito famosa aqui no nosso país, muito conhecida, veiculou uma matéria muito tendenciosa, em que culpa nós, as mães, por exigir do Estado uma medicação que vai causar desequilíbrio financeiro. Nossos filhos não vão causar desequilíbrio, nossos filhos são cidadãos de direitos que têm direito a uma medicação, não fomos nós que escolhemos uma medicação cara, nós trabalhamos muito, somos um dos países que pagamos mais, que temos uma carga tributária enorme, são
poucas crianças que precisam dessa medicação. Então, o Estado que tem que se organizar para isso, porque nós contribuímos para isso. Então, eu, até o último momento de vida do meu filho, eu exigi que o Estado ele fornecesse essa medicação esses dias. E Renata conheceu a historinha de Enzo também, vocês conheceram aqui. Tem uma criancinha que está, nesses dias, está em julgamento lá no TRF-5, novamente, a mesma história se repetindo, e eles novamente a dizer não. Um desembargador, acho que já falou não, e 2 desembargadores ainda estão analisando. Então, é mais uma vida que está em jogo. Meu filho, infelizmente, não teve mais tempo para esperar, e a doença continuou a avançar até levar a vida do meu filho. E o tempo só vai diminuindo, né? Esse puxa e encolhe da justiça, né? Decisão, aí vai e recorre. E é como você disse, precificar a vida, né? A vida de um ser humano, né? Que está em jogo. É realmente complicado essa situação. Com relação a AME ainda, né? A esse suporte, é importante toda uma cadeia, né? Profissionais especializados para atuar no tratamento dessa doença, né? Exatamente. Existem os tratamentos que tendem a frear, a fazer com que a doença avance mais rápido, o Zolgensma que tende a impedir que ela avance, mas essas crianças, é uma doença muito grave, né? É uma doença genética. O Zolgensma é o único que causa a modificação nesse gene, por isso é o que mais se aproxima da cura, mas essas crianças, para a vida toda, elas vão precisar de muitas terapias, e a gente sabe que o nosso SUS nem sempre comporta, né? Quem segue lá o AME Rafinha conhece algumas crianças que a gente acompanha, e muitas precisam de muitas coisas, muitas aqui a gente ajuda crianças do país inteiro, e tem algumas que não têm suporte de absolutamente nada, sequer conseguem a medicação que já é fornecida pelo SUS, e o básico também não consegue, né? Então a saúde pública precisa olhar para essas crianças com muito mais atenção e respeito. Entra aí também a importância, né, André, das pessoas doarem, colaborarem, né? Porque realmente o processo é muito dolorido, e existem casos, inclusive, de pessoas diagnosticadas com AME aqui na cidade. Sim, não era para ser. Eu sou assistente social e é o Estado para garantir, mas infelizmente não garante. E essas famílias precisam de doações, né, para conseguir, até porque nem todo, institucionalmente, nem tudo está lá disposto no SUS, hortas, essas crianças precisam de cadeiras adaptadas, isso não é disponibilizado, isso definitivamente não é. Então essas famílias precisam de recursos para isso. Algumas delas conseguem benefício de prestação continuada, outras não, porque às vezes o pai, alguém já trabalha em casa, não consegue, mas são famílias, e a gente convida, lá na página que a gente criou para arrecadar valores para a Rafinha, hoje é uma página que ajuda dezenas hoje de outras pessoas que moram pelo Brasil inteiro e que pedem ajuda. Então você pode seguir @AmeRafinhaMelo. Todo caso que está lá são casos que eu particularmente, ou nossas amigas voluntárias conheceram, e que realmente constataram a necessidade de ajuda, porque, lógico, quando pensa em ajudar, tem medo de repente estar ajudando alguém que vai encaminhar esse dinheiro para outra situação. Existem tantos golpes e a gente é tão calejado disso, mas assim, todas as familhinhas que você vai encontrar lá, toda criança, são casos que a gente acompanha de perto e que, de fato, a gente ajuda sabendo que realmente precisa. Infelizmente, são, às vezes, doações que elas são pontuais, aquelas famílias continuam precisando de ajuda. Então, se você tem um tempinho, R$1 para doar, um tempinho para fazer um trabalho voluntário, vai lá e se encaixa, conhece alguma daquelas crianças que elas precisam muito de ajuda. Eu recebi muita ajuda, eu sou muito grata, eu sempre tive muitos amigos, e muitos amigos chegaram novos nessa fase, e isso é tão importante para que a gente se sinta segura, confortável, e nessa caminhada que não é fácil, que eu trilhei, mas outras mães continuam nessa mesma caminhada e precisa da ajuda sua, seja ela qual for. Perfeito, obrigado aqui pela entrevista, agradecendo a Andréa Mello, né, que é assistente social, reforçando mais uma vez a importância, né, da sensibilização do poder público, da sociedade em geral, né, para que políticas públicas estejam cada vez mais voltadas, né, para o combate à atrofia muscular espinhal, que é uma doença, né, muito grave. Renata Torres. Obrigada, Patriota. Obrigada, Andréa, também mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre a AME nesse mês de conscientização, para que mais pessoas tenham informações sobre essa doença e a gente cobre mais o poder público. E, claro, a gente pode ajudar, como a Andréa bem lembrou, ao que era a página para o Rafinha, hoje é uma página para os amigos de Rafinha, que também tem AME, tá? Então segue lá, AME Rafinha Mello, para conhecer cada história e a forma como vocês podem ajudar. 9h42, o WhatsApp